Amém? Vamos lá então. Semana passada estivemos com o Robson ministrando a palavra do Senhor e foi então ministrado sobre a igreja de Pérgamo, né? Não sei se todos estavam aqui, mas eu que não estava já pude ouvir a mensagem e confesso que fiquei bastante tocado pela palavra, né? Foi algo muito especial da parte do Senhor, da bondade do Senhor, que através da vida do Robson pôde edificar a igreja e pôde continuar essa construção que Deus está fazendo. O que é essa construção? Construir no nosso coração um olhar na eternidade, construir no nosso coração um desejo pela sua vinda e fazendo assim, nos preparando para os últimos dias. Isto que você já tem ouvido bastante. Essa carta à igreja de Tiatira é uma carta que tem bastante desafios. Eu vou tentar fazer ela em um culto apenas, mas vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós, ok? Então vamos fazer a leitura do verso 18 ao verso 29. E aí, na medida do possível, nós vamos compartilhando, expondo e conversando também um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Eu estarei lendo na versão King James, tá? Se você quiser acompanhar na tua Bíblia aí, é essa versão que estarei utilizando. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério ou o teu trabalho, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender, ou não quer arrepender-se. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Eu lhes concederei autoridade semelhante à que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda. Eu gostei muito dessa tradução. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, compreenda. Discirna o que o Espírito está revelando à igreja ou às igrejas. Nós não vamos repetir tudo que nós já falamos, mas agora nós chegamos à metade das cartas. São 7 cartas que o Senhor revelou, deu a João, tá? E como você já sabe, essas cartas seriam lidas em todas as igrejas. Nós não sabemos ao certo a ordem que seria. Vocês estão ouvindo bem? Bem? Nós não temos como saber ao certo qual é a ordem que era lida.
Por exemplo, se chegando na igreja de Tiatira, eles liam primeiro a carta de Tiatira, para depois ler as outras. Nós não sabemos disso. Agora, se este for o caso, é interessante porque a carta de Tiatira, ela, talvez você deve ter presenciado isso agora, ou percebendo, ela se tornou a maior das cartas, para a menor das cidades. Você já deve ter ouvido isso de mim, ou lido nas Escrituras, que o nosso Deus, Ele decidiu confundir a sabedoria desse mundo. Já viram isso? A Bíblia diz que, de propósito, Ele ocultou através da sua própria sabedoria, mostrando assim que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, mas Deus decidiu confundir com a loucura da pregação. Porque o Evangelho, que é a sabedoria de Deus, é loucura, né? E Deus decidiu fazer isso de propósito. Então, quando nós analisamos o contexto histórico da igreja de Tiatira, e o contexto da sua cidade, porque uma coisa também interessante que você deve ter percebido, que para cada cidade existe um propósito de Deus. Então, por isso que nem tudo que funciona numa cidade vai funcionar na outra. Nem tudo aquilo que Deus falou para São Paulo significa a mesma coisa para Curitiba. Esse é um dos grandes erros dos nossos líderes, né? De achar que aquilo que funcionou naquela cidade vai funcionar aqui. Importante entender que Deus tem uma palavra para cada uma das suas igrejas, embora toda a palavra para as suas igrejas é, de maneira singular, para toda a igreja de Jesus. Então, mesmo que essa carta não tenha sido a primeira a ser lida em Tiatira, tudo que foi escrito para Tiatira serve para todos os cristãos, em todas as épocas, em todas as cidades. Porém, o que João escreve para a igreja de Tiatira estava acontecendo literalmente. Aqueles conselhos eram conselhos práticos para a realidade daquela igreja local. Presta atenção. Aquilo que nós vamos ler aqui e tentar juntos examinar, estava sendo dirigida para aquelas pessoas que viviam naquela época, ok? Que estavam vivendo aquilo exatamente como está escrito aqui. Nós vamos tentar, pela graça de Deus, trazer a nossa realidade, a exortação feita àquela igreja. O que vocês vão perceber que não é muito fácil. Embora eu quero tentar, juntamente com todas as exortações, as demonstrações que nós temos feito aqui, que tem a ver com o padrão, o modo operante de Deus, mas também o modo operante das trevas. Como Satanás, como o Robson bem falou semana passada, quando ele não consegue atingir a igreja de fora a dentro, ele vai tentar de dentro para fora. E essa igreja é um tipo de igreja, um tipo de realidade de uma igreja, que não se poderia perceber a gravidade do erro se não fosse pelos olhos do próprio Senhor. Nós vamos ver o porquê, ok? Então, como também já foi falado, cada vez que o Senhor revela ou se revela de maneira introdutória, cada uma das cartas é uma revelação da própria necessidade daquela igreja. Amém? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: quem é que ele vai revelar? Como ele vai se revelar? Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então, se na igreja de Pérgamo ele se revelou como aquele que tem a espada, então nós percebemos que o problema da igreja era o quê? Heresia. E então nós já poderíamos perceber que o antídoto era ficar firme
na palavra da verdade. Então tá. Então é uma igreja que estava sofrendo um problema de heresia. Aqui também vai acontecer algo nesse sentido, mas essa heresia, ou seja, esses ensinamentos que estava começando a acontecer nessa igreja, ok? Iria produzir imoralidade. Uma coisa que talvez você não esteja percebendo ainda, mas infelizmente talvez você perceba da pior forma possível, que peça que eu vou falar, a não ortodoxia, ou seja, quando nós não levamos a sério a importância da sã doutrina, ou melhor, quando a gente não consegue reconhecer a importância do verdadeiro evangelho, quando nós não caracterizamos o evangelho como a coisa mais importante que nós devemos zelar, nós vamos experimentar imoralidade. Nós vamos experimentar libertinagem. E nós vamos experimentar um tipo de idolatria. E você vai perceber aqui comigo no texto como Deus lida com isso. Como Deus lida com isso. Então, nenhuma igreja, de uma hora para outra, começa a ficar imoral. Ela foi permitindo alguns tipos de ensinamentos que produziram depois, lá na frente, imoralidade. Ok? Quando o Senhor revela aquele que é o Filho de Deus, eu já falei várias vezes para você, que ainda na nossa nação isso não é uma coisa tão grave. Porque todos nós aqui reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Uma nação onde é predominantemente cristã. Ninguém de nós, no Brasil, tem dificuldade de reconhecer a deidade de Jesus. Reconhecer que Jesus era Deus. Mas nós temos que entender que para a época era uma dificuldade muito grande. Em cada uma das cidades romanas tinham vários deuses, assim como se você for na Índia, e agora eu não estou diminuindo a Índia, nós estamos aprendendo a amar a Índia, nós vamos perceber que eles têm tantos deuses, que se você falar que Jesus é Deus, eles vão gostar, porque é mais um Deus para eles, percebe? E para esse povo aqui, muitos não conseguiam reconhecer, e para um povo predominantemente gentílico, que talvez seja a realidade dessa cidade, o que significa gentílico? Não judeus. Ter vários deuses era uma coisa normal. Então Jesus está mostrando que este Deus ao qual eles estavam servindo não era apenas um homem, não era apenas um profeta, que esse Jesus, ele era o próprio Filho de Deus. Por exemplo, se você lembra de como Deus decidiu tirar o povo do Egito, ele fez questão de matar os filhos primogênitos. Por quê? Porque Faraó era considerado Deus. Então, o filho de Faraó era filho de Deus. Então, quando Deus libera o juízo da matança dos primogênitos e o próprio Filho de Deus morre, então ele pode dizer agora quem realmente é o Filho de Deus. Outro problema também é que depois nós percebemos que todas as religiões orientais da época sofriam com o agnosticismo, como você já me ouviu falar. O agnosticismo mostrava que a espiritualidade estava ligada ao quê? A gnose, ao conhecimento oculto. Então eles não conseguiam entender essa ideia de um Deus virar homem. Ou ele é homem, ou ele é Deus. Amém? Porque se ele é homem, então não pode existir o quê? Santidade nesse homem. E se ele é Deus, não pode existir o quê? Humanidade. Ok? E este Jesus que é o Filho de Deus, então agora
ele vai dar uma característica que era apenas de Deus no Antigo Testamento. Qual é a característica que era apenas de Deus? De juiz. Lembre que quando nós construímos com vocês a doutrina da justificação aqui, nós falamos que Jesus, ele é o justo e se transformou no justificador e foi eleito por Deus para ser depois o juiz. Então Jesus é o justo, o justificador e o juiz. Lembra disso? Quando Jesus revela àquela igreja, presta atenção no que eu vou falar, que Jesus era o Filho de Deus, e o Filho de Deus é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, e depois como os seus pés como bolos reluzentes, ele está usando uma figura de Daniel, que desenhou quem? Deus como juiz. E Jesus agora está dizendo que ele é aquele que é o Filho de Deus e que é o juiz. Por que Jesus se apresenta como juiz? Quantos aqui gostariam de ter Jesus sendo revelado como juiz? Eu ainda não quero. Porque nós vamos ver aqui que o juiz, a qual ele está se referindo, no final do texto vai dizer, aquele que sonda mentes e corações. Aquele que em Romanos, capítulo 3, disse que um dia julgaria os segredos dos homens. Se você tem ainda hoje um segredo, um pecado, vou fazer uma pergunta inversa. Alguém não pecou hoje? Levanta a mão. Você queria que o juiz viesse hoje, então? Porque esse juiz tem olhos como chama de fogo. Então aqui você já consegue entender, no início da carta, qual é o teor da conversa. O que eles perderam? Aquilo que mais Deus tem me dado revelação nesses últimos anos, já não lembro mais quantos anos, mas que é o temor do Senhor. Eles começavam a perder a imagem, ou permitiram que um falso ensino, nós vamos perceber como isso vai acontecer, entrasse no coração da igreja, produzindo uma imagem de Deus sem juízo, sem justiça, sem julgamento. Aquela ideia que eu já tenho destruído aqui tanto tempo é um Deus que ama, mas não pode punir, não pode corrigir. O que também já tem sido ensinado, infelizmente, na nossa nação, começado a ensinar, embora recentemente não tenha estudado tanto isso, graças a Deus, tem a ver com um negócio chamado hipergraça, que mostra, que ensina que se Jesus já morreu por todos os nossos pecados, então pecar não é um problema. Como também uma outra ideia da teologia liberal, que diz que se Jesus morreu por todos, logo todos serão salvos, então pecar não tem problema. É uma das vertentes do ensino errado que estamos visto hoje. Okay. Então, quando Jesus revela que ele é aquele que tem olhos como chama de fogo, ele está relatando, ele está mostrando que esse Jesus, que aqueles que ele conheceram, era o servo sofredor, era aquele homenzinho, né, fraquinho, que morreu na mão dos romanos, ok? Indefeso, sem ninguém para acudi-lo, abandonado por todos. Esse Jesus, olhando para a eternidade, é quem? Deus. E um Deus santo. Amém? Mas eu acredito que talvez eu não quero, enquanto ele não volte, eu não quero ter essa revelação de Jesus. Você vai ver o que vai acontecer. Para quem Jesus tem que dar esse tipo de revelação? Para qual igreja? Nossa maneira de perceber,
Então ele vê assim, não, Jesus tem que dar essa relação aqui de juiz, para colocar medo, lá naqueles presos, né? Não é assim que a gente poderia imaginar? Quem tem que receber esse tipo de revelação de Jesus é quem está roubando por aí. Quantos de nós olharíamos para uma igreja perfeita? Vou falar esse termo, perfeita. O modelo de igreja a ser seguida. Quantos de nós imaginaria que esse tipo de revelação não é para os maus, não é para os que estão roubando, estão matando, mas é para os que são perfeitos? Quer ver como isso é verdade? Verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, presta atenção, o teu amor, a sua fé, o teu trabalho, a sua perseverança, e pior ainda, para agravar mais a dificuldade de enxergar os pecados desse próprio povo, é o seguinte: vocês estão melhores agora do que no início. Irmãos, olha para essa igreja. Quem de nós acharia que essa igreja precisa de correção? Jesus está dizendo que essa igreja, ela, embora seja uma igreja pequena, numericamente falando, numa cidade sem expressão política e economicamente falando, ok? Que havia lá, nesse lugar, uma igreja tão cheia de vida, a ponto de Jesus elogiar e dizer o seguinte: vocês estão muito melhores do que no começo. Como que era a igreja de Éfeso? Uma igreja que tinha também o quê? Muito trabalho, né? Jesus elogiou muito ela, não é verdade? Mas ela tinha perdido o quê? Só o mais importante, que era o primeiro amor. E Jesus começa elogiando o quê? Essa igreja no quê? No amor. Uma igreja que é elogiada pelo seu amor precisa ser corrigida? O que vocês acham? E esse amor aqui é ágape, tá? É uma igreja que amava Deus, que amava os irmãos e amava as pessoas em geral. Um dos grandes problemas da nossa época também é que a nossa fé está se mostrando fraca e frágil. Não é verdade? O coronavírus tem mostrado quanto nossa fé é fraca e frágil. Essa igreja não. Essa igreja sofria perseguição? Sofria. Essa igreja sofria problema de prisões e martírios? Sofria. Confisco de bens? Sofria. Uma igreja que tinha muitos problemas. E aí, mesmo assim, ela era o quê? Perseverante. Uma igreja que trabalhava bastante. Marcelo, então se essa igreja tem tudo isso e ainda o Senhor diz que ela está muito melhor agora do que... Você consegue perceber que essa igreja, se ela olhasse para ela mesma, ela conseguiria ver que ela estaria com um problema? O que vocês acham? A tua maneira de perceber, quando Jesus olhasse para essa igreja, como Jesus poderia se revelar para ela? Na nossa maneira de perceber. Como que ele se revelaria para ela? Como olhos como chama de fogo? Como? Verso 20. Essa igreja que era o modelo... Se você ler, estudar a igreja de Tessalonicenses, um dia eu vou ensinar isso para vocês aqui. É considerado a igreja modelo. Por que era considerada uma igreja modelo? Porque o apóstolo Paulo dizia que as virtudes de uma igreja saudável passava por um tripé, que era fé, esperança e amor. E das três, qual era a maior? O amor, lembra disso? E quando ele descreve, Paulo descrevendo a igreja de Tessalonicenses, é o seguinte: essa igreja tem fé, essa igreja tem amor e essa igreja tem esperança. Mas Jesus acrescenta mais virtudes à igreja, te atira. Essa igreja está melhor do que no início.
Quantos de nós gostaria de ser elogiado por Jesus, que está melhor agora do que quando converteu? A gente sempre pensa assim, né? Qual é a nossa oração? Senhor, eu quero te amar, né? Como no início. Na verdade, nossa oração deveria ser: eu quero te amar mais do que no início. E essa igreja conseguiu. Agora, o que é que Jesus tem contra ela? O que Jesus está vendo que nenhum dos membros talvez estavam vendo? Quer ver como isso é verdade? Quer ver como que uma igreja perfeita, aos nossos olhos, e aos olhos deles, e até aos olhos do próprio Jesus, estava começando a ter problema. E o Senhor vai mostrar qual é esse problema. E talvez você nunca tenha ouvido o que eu vou falar agora. Agora no segundo semestre, a partir de julho, nós estamos com pensamento, sentimento e orando para fazermos a segunda escola de intercessão. A primeira escola de intercessão nós fizemos minha casa, chamada Casa de Oração, mostrando e ensinando que orar é um dever de todos. Nessa segunda escola, a ideia é ensinar você que nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra chamada guerra espiritual. E nem todos nós estamos conscientes dela, não pelo menos todo dia, não pelo menos toda hora. Quando nós nos deparamos com essa guerra, quando acontece uma coisa muito ruim na nossa vida, e é quando você vai pedir ajuda de oração. Mas nem todos nós percebem que existe uma guerra, e talvez nessa guerra você está perdendo, você não está ganhando. Por quê? Por causa dos bons dias, por causa dos dias bons. Eu tenho falado para vocês, e falei também em Brusque, que existe um tipo de provação que nem todos nós damos nome de provação, que é a provação dos dias bons. Porque uma igreja está vivendo isso aqui que eu acabei de ler. Quantos de nós poderia afirmar, inclusive eu, que essa igreja experimentava avivamento? Ou é só eu? Uma igreja com essas características, poderíamos dizer que uma igreja estava experimentando avivamento? Sim ou não? Sim, o próprio Jesus está elogiando ela. Não é eu que estou elogiando. Jesus, que anda no meio dos castiçais de ouro, está dizendo o quê? Eu reconheço isso. Agora, o que está acontecendo? Qual que é o ensinamento? Qual é a exortação para nós? Para a igreja e para nós? Verso 20, acompanhe comigo. No entanto, tenho contra ti o fato de que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos a imoralidade sexual, presta atenção, e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Vou ler mais uma vez, acompanhe comigo. No entanto, dentre vocês, existem alguns que estão tolerando. E eu estou falando alguns porque no final nós vamos perceber que tem no mínimo 3 tipos de pessoas naquela igreja. Assim como nós, existe talvez 3 tipos de pessoas ouvindo a mesma mensagem. Calma. Qual era o principal problema? E o problema inicial colocado aqui? Eles estavam tolerando uma mulher real, ok? Uma mulher real, e que não necessariamente o nome dela é Jezabel, embora possa ser que seja. No meio daquela igreja, tenta imaginar a igreja, talvez um local como esse mesmo, tá? E ela se autoproclamou profetisa. Lembre que um profeta naquela época ainda era considerado aquele que tinha o quê? Os segredos dos céus, não é verdade? Por exemplo, profeta hoje
embora a gente encontre erros, mas o profeta é aquele que discerne a profecia, compreende as escrituras. Não existe nada novo que Deus esteja falando que ele já não falou. Nós estamos discernindo o que Deus falou. Mas o profeta naquela época, nós temos que entender que eles, quando eles receberam o que nós estamos lendo aqui juntos, não existia o Novo Testamento escrito. Talvez praticamente alguma coisa, mas não tinha na mão deles. Então aquela profetisa estava recebendo algo e ela estava dizendo que aquilo era de Deus. Eu converti numa época que isso aqui ainda acontecia. Eu imagino que muitas das igrejas, e agora eu não quero ser leviano em dizer isso que eu vou falar, mas eu ainda, talvez em algumas igrejas neopentecostais, ainda existe. Que é aquelas pessoas que dão o que nós chamamos de profetadas. Primeira coisa que talvez seria uma coisa mais simples, mas eu preciso falar. Porque esses dias eu ouvi de volta. Eu ouvi isso aqui de volta. Então, primeira tolerância era a tipo de profeta que se autoproclama profeta. Irmãos, nós não podemos tolerar. E o Senhor não está dizendo aqui, primeira exortação, não é que você está ouvindo ela, não é isso. Você tolera que exista. Você tolera que permaneça na igreja uma pessoa desse tipo. Nós não podemos tolerar. Consegue entender que quando ele diz tolerar, não é ouvir, é não permitir. Essa era uma das coisas boas ditas para a igreja de Éfeso, por exemplo. Tenho a favor de vocês que vocês fazem o quê? Lembram? Vocês combatem, vocês não permitem, vocês colocam a prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Como que eles faziam? O cara se autoproclama, não, eu sou apóstolo a partir de hoje. Mostra os sinais do teu apostolado, como o próprio apóstolo Paulo teve que provar. Sabia disso, né? Que o apóstolo Paulo teve que provar que ele era apóstolo. Através do quê? Ele começou a listar. De uma dessas listas tem a ver, tem visto o quanto eu tenho sofrido por amor ao Senhor. Tá? Uma das marcas de um verdadeiro apóstolo naquela época era sofrer por amor a Jesus. Qual que seria para nós hoje as marcas de um verdadeiro profeta? Você saberia dizer quais são as marcas de um verdadeiro profeta para a gente conseguir um dia colocar à prova aqueles que se dizem profetas e não são? Então, vou dar exemplo de coisas que eu já ouvi, talvez esteja acontecendo e você, pelo amor de Deus, não caia nisso. Um profeta não pode falar algo que não esteja em conformidade com a palavra de Deus. Se algum profeta está liberando algo, tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, se há um outro homem, eu mesmo, ou um anjo que venha dos céus e diga ao contrário à sã doutrina, seja anátema, seja amaldiçoado. Irmãos, nós temos que perceber que a igreja de Jesus, pelo menos a igreja que nós conhecemos no Brasil, nós vamos perceber que sempre tem os fiéis, ok? Mas nós temos que perceber que a igreja ela ainda é tão imatura que ela pode até dizer o seguinte, ó, isso aqui não é de Deus, mas ela não consegue nem provar nas escrituras que não é de Deus. Então, por exemplo, a gente tem visto assim, ó, irmãos se levantam na reunião, ou porque tiveram um sonho e dizem assim, irmão, estou vendo que o teu tempo aqui acabou. E a pessoa pega aquilo, chega o pastor e diz, olha, eu estou indo embora. Mas por quê?
Ah, tem um irmão aí, Deus falou que ele falou para ele que é para eu sair da igreja. Percebe? Eu estou ouvindo coisas piores, como a irmã disse que Deus disse para ela que é para eu casar com você. Te dá risada um negócio desse, mas tem gente enganando e tem gente sendo enganado. Tem gente que faz isso com dinheiro. Embora durante muito tempo a gente fala brincando, mas isso aí para alguns é verdade. Irmãos, eu estou ouvindo aqui, sentindo aqui, que na verdade você tem que dar o teu carro para mim. E tem pastor de púlpito, termina de pregar e fala um negócio desse para o irmão. Deus me falou que o teu carro é meu. A gente não considera essas coisas sérias. Mas ainda existe coisas desse tipo. Recentemente eu vi uma assim, ó. Pastor, eu quero saber se é certo. Diga, irmão. Então, eu já tinha dado meus 10% do dízimo, sabe, pastor? Diga, irmão. Aí o pastor veio me falar que agora eu tenho que dar mais 10%. Mas, pastor, eu fiquei pensando, existe vingízimo na Bíblia? Só fiz uma pergunta, mas você não deu o dinheiro, né? Porque você está me perguntando, você não deu, né? Não, eu dei. Por isso que eu estou perguntando, aí já não adianta. A Bíblia diz que um dos grandes sinais que antecede a volta do Senhor é falsos profetas. Pessoas que enganarão a muitos, não a poucos, e serão enganados. Então, eu estou usando a questão mais leve de um falso profeta. A questão mais leve de um falso profeta. Mas esta não é leve. Eu não vou provocar um ambiente aqui ainda de como que eu poderia dar o nome? De investigação, porque eu creio que essa igreja local ainda não está preparada para esse tipo de coisa. Porque quando nós falamos de Jezabel, existe às vezes manifestações no próprio culto, porque nós não percebemos como nós toleramos espírito de Jezabel. Jezabel era uma mulher que existiu de verdade na época de reis e foi mulher de um grande rei de Israel. Quando eu falo grande, não estou falando que ele era bom. Estou falando grande porque ele se tornou um grande personagem, mas um grande personagem mau na história de Israel. A ponto da Bíblia descrever, eu não tenho condição de ler isso para vocês, mas depois leia. Se não me engano, é 1 Crônicas, capítulo 18, 16 até o 18, se não me engano. Mas diz que não houve rei tão mau como o rei Acabe, que fez coisas tão terríveis aos olhos do Senhor como o rei Acabe. E a pergunta, por que esse rei foi tão mau? Porque ele foi seduzido, escuta o que eu estou falando, ele foi seduzido por uma mulher que ele acabou se casando, chamada de Jezabel. E essa mulher é tão terrível que fez o povo de Deus, através da liderança de o rei Acabe, que era o rei de Israel, das 10 tribos do norte, a cometerem idolatria e, por fim, imoralidade sexual. Este foi um dos motivos. Não dá para dizer que foi o principal, mas pelo menos foi o estopim para o povo ter sido sentenciado por Deus ao juízo do cativeiro. E o que essa mulher faz? O que essa mulher fez? O que ela estava
fazendo. Então, o primeiro nível que eu quis dizer da Jezabel era esse profeta que se autoproclama profeta e diz que Deus está falando através da sua vã imaginação. Qualquer pessoa que se levantar na sua vida para profetizar algo na sua vida que não estiver em conformidade com a palavra de Deus, não receba. Nem diga que vai orar. Se eu não recebo, irmão. Recentemente, o Jair sabe dessa história também. A gente ouviu que uma irmã nossa estava passando momentos tão difíceis. Ela já estava vivendo um momento tão difícil que teve que pegar uma carga maior ainda. Teve uma profeta que disse que ela ia morrer. Lembra disso? E a irmã estava com medo. E a pergunta é, mas se Deus disse que ela vai morrer, por que não disse para mim? Disse para o outro. E disse para pior, irmão, que vai ganhar Mega Sena, que vai separar, que aquele marido não é seu, você tem que sair de casa. Tantas coisas. Você sabia que foi dessa maneira que muitas religiões vieram, as mais recentes, por exemplo, Testemunha de Jeová, é algo muito parecido, a Igreja dos Mormons, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, até o nome, tão bonito, né? Ó o nome da igreja, Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Não é o nome mais bíblico, mais lindo, mais perfeito para uma igreja? Sim ou não? Sim. A revelação veio do céu, através de um anjo, para o homem que disse, a Bíblia é boa, mas ela não está completa. Então eu vou completar. Percebe? Não sei se você sabia disso, mas nos últimos dias, a Bíblia diz que muitos dirão, ele está aqui. Muitos vão dizer, ele está ali. E a Bíblia diz que com esse tipo de coisa vai enganar a muitos, mas muitos mesmo. Não sei se você sabia também, mas Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17 e vários outros textos das Escrituras mostram um pouquinho a face oculta dessa mulher chamada Jezabel, também depois usado o nome de Babilônia, mas também chamado do falso profeta, e em parceria com o homem da iniquidade, o anticristo, vão seduzir as nações, e as nações serão seduzidas. Agora, você sabe como que ela vai fazer isso? O que então que essa mulher, que na verdade está operando pelo espírito das trevas, estava fazendo no meio dos santos, estava fazendo na igreja? O que ela estava promovendo, produzindo, para que a gente possa contextualizar com algo dos nossos dias? Acompanhe comigo o verso 20. Com os seus ensinos, ela induz, percebe? Induz. Com isso, eu quero que você lembre de uma passagem muito conhecida das Escrituras. Você vai perceber que o modo operante de Satanás não muda. Engano, sedução, ok? Beleza? Mas vamos lembrar de um personagem bem antigo e que, por mais seja antigo, ele é recente. A história de Adão e Eva. Como que a serpente seduziu a mulher? Como? Aí nós vamos perceber em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. O
que diz lá? Eu temo, Paulo dizendo, eu temo que assim como Eva foi seduzida, ludibriada, enganada, vocês também estão se deixando enganar, estão se apartando da simplicidade que há em Cristo, porque vocês já não acham que Cristo é suficiente. Se existe, presta o que eu vou falar agora, se existe no seu coração, no meu e no seu coração, algum tipo de ingratidão, ou se de alguma maneira Cristo não é suficiente para você em alguma área, é nessa área que você será seduzido, enganado, ludibriado. Por que isso vai acontecer? Porque você não está deixando Jesus revelar a sua suficiência. Esse é um dos motivos de Deus, pedagogicamente, permitir muitos sofrimentos para nós. Porque Ele corrige a quem ama. Hebreus 12, você lembra? Para que possamos ser participantes da sua santidade. Então, aquele que não está sendo corrigido, na verdade, esse é que está com problema. Porque não é filho, mas é bastardo. Porém, com seus ensinos, induz meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Então, aqui, não vou gastar muito tempo, porque está tão fora da nossa realidade, que está acontecendo com eles aqui, que eu vou tentar gastar mais tempo contextualizando para a nossa realidade. Mas o que está acontecendo é o seguinte: essa cidade era uma cidade que o comércio dela era bom. Não era um grande centro comercial como Éfeso, mas era um comércio bom. Mas por que era um comércio bom? Porque, digamos que assim, precisava-se passar por Tiatira para chegar em outras cidades importantes. Então, é como se precisasse que alguns tipos específicos ou especiais, no aspecto econômico, fosse desenvolvido. E para que aquele comércio fosse fortalecido, eles tinham como se fosse, na nossa maneira de ver hoje, associações. É como se, para que eles pudessem se fortalecer, eles criassem pequenas associações para cada ramo do comércio. Por exemplo, a nossa irmã aqui tem uma empresa era doce, agora já é salgada, não lembro mais. Mas de doces, né? Era o Ohana Doce, né? Digamos que para que você pudesse vender doces no bairro da irmã, você tinha que entrar dentro da associação. E seria quase impossível de você sobreviver economicamente sem que você participasse dessa associação. Então, digamos que algum irmão dentre nós falasse assim: mano, sabe por que você não está prosperando? Porque você não está participando da associação. Quando você começar a fazer parte daquela associação, você vai prosperar, você vai vender. Porque aqui nós ajudamos uns aos outros. E aí o convite para a irmã seria mais ou menos assim: viu? Na terça-feira tem uma reunião, onde a gente faz um grande jantar, onde a gente tenta compartilhar segredos empresariais, e aí você vai alavancar o teu negócio. Ok? Então, você ia naquele jantar. Só que quem estava te seduzindo não te falava que durante esse jantar também teria um palestrante. E esse palestrante diria algo mais ou menos assim: você sabia que as outras associações
estão crescendo e lucrando porque eles estão fazendo um tipo de ritual para o Deus dos doces. Qual que a gente imaginaria? Isso não é de Deus, né? Assim, de maneira. Isso não é de Deus, né? E ela falaria primeiramente o quê? Não concordo, não quero e não vou fazer. Aí chegaria essa profetisa e diria assim para esse casal: você acha que Deus vai te sentenciar ao inferno só porque você participou de um jantar, onde naquele jantar eles estão fazendo um sacrifício, não é você? Você matou animal? Você tomou sangue do animal? Você só estava junto. Bem, pensando bem, é verdade. Pensando bem, é verdade. Então Deus e os irmãos começavam a participar daquela reunião. Só que não se esqueça qual era o objetivo. O objetivo não era ter lucro, era ter benefício financeiro. Ok? E aí daqui a pouco a irmã começou a fazer o quê? Os irmãos começaram a participar daquele jantar. E aí eles bem crentes, né? Ali eles faziam um sacrifício ao Deus doce. Nossa, e ela só sentada ali ouvindo. Está aqui um pouco. Eles falavam assim para ela: para você continuar na nossa associação, você vai ter que ajudar a gente a comprar a galinha para matar. E ela falava o quê? Não. Daí vinha a profetisa e falava assim: olha, na verdade, quando a Bíblia diz que nós não podemos comer animais sacrificados, né? Isso é coisa do Antigo Testamento. Na verdade, Deus me disse que é o contrário, que você precisa comprar o animal, matar o animal e provar que você é mais forte do que isso. Ela: é verdade, quem não deve não teme. E próxima conversa era mais ou menos assim: para você continuar na associação, além de você ajudar a comprar o animal no sacrifício, que você já viu agora que você é mais forte do que isso, né? Que a tua espiritualidade, você não vai deixar de ser filho de Deus porque você está fazendo isso. Né? Afinal de contas, você é salvo pela graça. Né? Agora, você tem que fazer uma coisa, é o seguinte: a gente tem uma outra reunião. E nessa outra reunião só vai quem é convidado. E vocês estão recebendo o privilégio de serem convidados. Só que é o seguinte: só tem mulher e outra só tem homem. Ah, que bom, assim fica mais tranquilo. Daí a irmã vai na reunião que tem mulher e o marido vai na reunião que tem homem. Chega lá, de repente eles convidam um homem para falar com as mulheres, uma mulher para falar para os homens. E a conversa seria mais ou menos assim. Então, quem está no topo ganhando muito mais é quem na verdade aprendeu o valor das pessoas. Quem aprendeu a valorizar os relacionamentos. E vocês estão aqui porque a gente percebe quanto vocês são enganjados, como vocês sabem, e a gente se importa com vocês. E as conversas terminariam mais ou menos assim: e eu tenho uma proposta para fazer para vocês. A gente vai começar a fazer uma reunião, o homem falando para as mulheres, individualmente para cada um de vocês, para ensinar o meu segredo. Aí ela falaria o quê? Claro que não, sem meu marido não vou conversar. Daí ela vinha para a igreja. Daí aquela profetisa falaria mais ou menos assim:
Por que você não vai participar? Não, porque, poxa vida, eu vou conversar com outro homem. Não, mas você não está entendendo. Na verdade, a conversa desse homem com você é apenas negócios. Vai te ensinar o pulo do gato. Aí, ó, vem aqui, marido, vem aqui, eu vou falar para você essa coisa. Olha, o cara é conhecido. Aí mostra as fotos. Tá vendo aqui, ó? Ele é casado, tem filho. Ah, pensa no bem. Percebe? O que era sedução. E daqui a pouco, esse casal estava envolvido na imoralidade sexual. Porque eles não estavam vendo nada demais. Marcelo, mas está tão difícil ver o que você vê na nossa igreja, na igreja dos nossos dias, então eu vou tentar usar palavras que ajudam você a perceber essa influência. Muito parecido com isso, com outros exemplos. Quer ver? Então tá bom. De repente, em nossos dias, aparece um irmão no nosso meio, e esse irmão é um irmão zeloso, o irmão de Deus, mas ele começa a fazer uma proposta para aqueles que querem enriquecer. Por quê? Porque não estão satisfeitos com o seu padrão salarial financeiro. Então a proposta dos nossos dias é mais ou menos assim. Irmão, eu conheço umas pessoas importantes e aí eu estou querendo, assim, porque eu amo você e eu vejo que você tem um potencial muito grande, eu quero colocar você nesse negócio. O que eu tenho que fazer, irmão? Não, você participa de uma reunião comigo e nessa reunião, você que é meu amigo, você que é meu brother, imagina se eu estou indo bem, não vou colocar você nisso aí. E a ideia é assim, o seguinte: você começa dando R$1.000 por mês. A gente pode dar risada, mas sabe o que está acontecendo dentro da igreja? Pessoas usando da idoneidade de irmão para produzir, para promover algum tipo de enriquecimento fácil. E nós sabemos que onde existe dinheiro fácil, existe o quê? Imoralidade sexual. Isso que eu nem vou falar das propostas de Facebook, Instagram, tudo. Zace. Tudo isso. E eu não estou falando de coisas que eu não estou vendo, tem coisas que eu estou vendo, tentando alertar os meus irmãos, eles não estão ouvindo. Por quê? Porque a minha igreja tem amor, tem fé, tem esperança. E essa sedução começa por lugares no seu coração que não encontram graça suficiente. Como a gente falou na igreja de Esmirna, vocês se consideram pobres, mas eu vejo vocês ricos. Aquele que não está com a sua identidade firmada no Cristo, cuide. Pode haver um espírito de Jezabel seduzindo você para este lugar. Só dei um exemplo para você perceber como o assunto é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Existe um outro tipo de manifestação de sedução de Jezabel, aquela mais declarada, que é a sedução sexualizada mesmo, erotizada, que também a gente vê acontecendo por falta de identidade. Irmãs, sensualizando. Uma vez, você sabe, a Aline vai lembrar, faz tempo já, muitos anos, eu estava compartilhando as escrituras e tinha uma irmã na minha frente, sentada na minha frente, literalmente de saia bem curtinha e literalmente com as pernas abertas. Eu tive que parar a pregação e pedir para alguém me ajudar. Verdade? Por favor.
Eu estou falando. Só que isso nós temos que perceber que não é uma coisa simples. Isso não é uma coisa sem propósito. Isto já é um trabalhar das trevas de dentro para fora. De dentro para fora. Então, irmãos, se um dia eu ver alguma dessas coisas acontecendo nessa igreja local, você pode ter certeza que nós vamos tentar, se Deus der graça, no coração, como nós estamos hoje, de zelo pela casa de Deus, nós vamos firme pegar em você, te exortar, firme, mas firme mesmo. Inclusive, podemos até te convidar a sair. Porque não existe comércio na casa de Deus. Não existe. Toda vez que um pastor começa a se relacionar financeiramente com irmãos daquela igreja, vai dar cagada. Vai dar cagada. Vai dar problema. Quando o irmão começa a se relacionar emocionalmente com outra irmã, vai dar cagada. Sempre. Sempre. Tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que a concupiscência não nasce no coração do outro, nasce no nosso. Meu Deus, tem que terminar. A concupiscência, Tiago capítulo 1 diz que nasce no coração seu, não do outro. E Satanás, como não está conseguindo, através de coisas exteriores, como perseguição, esse tipo de coisa, o coronavírus, não derrubou a tua fé? Então ele vai começar a usar, às vezes, o espírito de Jezabel, que vai tocar o coração de um irmão ou de uma irmã que está ofendida com Deus. Que provavelmente nunca se converteu. Nunca se converteu. Como Judas, que foi seduzido pela concupiscência do seu coração. Quem estava tentando Judas, irmãos? Se ele estava no meio de 11 apóstolos e o Jesus? Quem estava tentando Caim? Só tinha uma família na terra. E a família de Deus ainda. Então, essa pessoa que se transformou nesse falso profeta, muitas vezes, na igreja de Jesus, vai começar a seduzir irmãos, e o final desse ensino é imoralidade sexual e idolatria, que é a mesma coisa que prostituição ou feitiçaria. Percebe por que Jesus começa dizendo que ele é aquele que tem olhos, como chama de fogo? É para gerar medo na igreja? Pior que medo, temor. Tipo assim, você acha que ninguém sabe o que está fazendo porque a tua igreja é povo. Você acha que ninguém sabe? Você acha que eu não sei porque você tem frutos. Você acha que eu não estou vendo porque você tem frutos? Vamos, olha aqui, ó, eu amo. Olha aqui, ó, minha igreja é grande. Olha aqui, ó, eu faço isso. Olha aqui, eu faço aquilo. Olha aqui, ó. Casas de órfãos, morando de rua, trabalhando com drogado. Olha tudo que eu faço. E isso é o principal problema, irmãos, porque essa pessoa, essa igreja, que é perfeita aos nossos olhos, aos olhos dela também, vai ter dificuldade de reconhecer que está sendo seduzida por esses falsos profetas. Não é difícil, numa igreja onde a gente olha externamente, a gente vê, essa igreja está muito bem, essa igreja é maravilhosa, pessoas nos procurarem por falsa profecia. A Aline tem visto isso bastante também. Pessoas procurando ela para perguntar. Mas é certo isso? Manipulação. É certo isso? Sedução. É certo isso? Pior que presa, irmãos, que as pessoas chamam de sedução moral, né? Dá processo.
Quer ver um exemplo? Eu sou pastor da igreja. E digamos que eu monte uma loja de camiseta. Ok? Loja de camiseta. Aí eu vou lá na casa do Jurandir fazer discipulado. Aí eu vou com a minha camiseta. E no meio da conversa, existe assim: Jurandir, está precisando de camiseta? Não é porque eu estou vendendo, né? Tá vendo? É bonita a minha, né? Inclusive eu tenho no carro. Não quer comprar uma? Isso é sedução, irmãos. Sabia disso? Isso é sedução. Eu não posso usar da minha posição de influência para influenciar você a comprar minha camiseta. Não posso fazer isso. Aí o Robson está prosperando, ele tem dinheiro. E eu sei que ele tem dinheiro. Aí o que eu vou fazer? Irmãos, empresta aí uns 2.000 aí. Eu vou usar a minha influência de pastor para usar o que? Idoneidade. Vou dizer para ele: cara, me empresta 2.000, que você sabe que eu pago. Pô, eu sou pastor. Aí me empresta. Eu não pago. E o irmão não pode me processar. E ele não pode falar mal de mim para ninguém. E eu acho que está tudo bem, porque ninguém vai ficar sabendo. Este tipo de coisa está acontecendo nas nossas igrejas. E por causa do horário, não consegui nem chegar à metade da carta. E eu não estou denunciando ainda o espírito de Jezabel. Eu só estou explicando como funciona. Como funciona isso. Porque depois que a gente fazer a escola de intercessão sobre guerra espiritual, aí eu vou expor o espírito de Jezabel. Que é o espírito de manipulação, de sedução. E ao final, produz imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria. E nós vamos ver como Deus vai lidar com isso. E não é tão simples, não. A resposta de Deus a esse tipo de coisa não é tão simples, não. Amém até aqui? Glória a Deus. Vamos concluir só com o verso 21, para não ficar na nuvem. Verso 21 diz o seguinte: concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer. Repita comigo: ela não quer. Está muito fraco, né? Ela não quer se arrepender. Marcelo, tem pecado que Deus não perdoa? Tem, um único: pecado contra o Espírito Santo. Tudo bem, mas é aqui. Não, aquele que a pessoa não quer, não tem como. Percebe que Deus diz, Jesus está dizendo: eu dei tempo para você se arrepender. Aí qual foi a conclusão de Jesus? Ela não quer se arrepender. O que nós, igreja, podemos fazer com uma pessoa que não quer se arrepender? Então, recentemente, na reunião da aliança, vocês que estiveram presentes no dia perceberam que nós tivemos que tomar uma atitude desse tipo. Aqui, não sei se vocês viram. E foi dado tempo para arrependimento. Então, irmão, quando eu chegar em você, se eu precisar chegar em você com muito amor de Jesus mesmo, dizer: ó, irmão, se arrependa. Você está indo para um lugar que eu estou vendo que não é bom. Se arrependa. Isso é tempo para você se arrepender. A Bíblia diz que você, depois vai teu irmão, depois vai a igreja. É 3 chances para arrepender. É muita chance, irmão. É muita chance que Jesus dá para você se arrepender. Só que quando a Bíblia diz que você não se arrependeu, vamos ver nos próximos versículos, no outro dia, o que vai acontecer. No seu olhar, Jesus tinha que mandar fogo, matar de uma vez. Assim, nossa maneira de ver, às vezes, é olhando para o que essa mulher está fazendo. É que você não leu a história de Acabe para você ver tudo que ela fez. O espírito de Jezabel é uma coisa tão terrível, mas tão terrível, que vou dar um exemplo para você. Vou concluir com esse exemplo.
exemplo do Elias. Elias foi somente um dos maiores profetas da Bíblia. Jesus, inclusive, veio no espírito de Elias, como João Batista veio no espírito de Elias, e nós estamos vivenciando o espírito de Elias, nós cremos nisso, né? Elias é um grande profeta. Mas quando ele percebeu que Jezabel, pela sua sedução e influência, estava matando os profetas de Deus, Deus olhou para a direita, olhou para a esquerda, ele falou: eu sou o próximo, vou me esconder. E a Bíblia diz que ele correu e se escondeu. Um homem de Deus que tinha poder para fazer parar de chover, depois fazer chover de volta, correndo de uma mulher, se borrando de medo daquela mulher. E quando ele estava na caverna com medo, Deus veio falar para ele: por que você está fazendo aí? Você tem um monte de coisa para você fazer. O que você está fazendo aí? O que ele fala? Estou com medo da Jezabel. Sabe o que ele fala mais? Mataram todos os teus profetas. Eu seria o próximo. Eu não quero morrer agora. Jesus responde para Elias: Elias, eu escondi para mim mesmo, preservei para mim mesmo 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se dobraram a Jezabel. Você não está sozinho. E o que eu tenho visto é alguns dos nossos irmãos também hoje se escondendo de Jezabel, porque acham que estão sozinhos. Por quê? Porque não estão vivendo aliança. Mas nós estamos tentando viver igreja pactual. Porque quando Jezabel vem atrás de você, ou quando ela começa a seduzir irmãos da igreja para ir contra você, para derrubar você, e isso acontece. Irmãos, às vezes, o pastor está pregando aqui, ele está fazendo um plano para derrubar ele durante a semana. Isso acontece. Se ele não tiver homens de Deus para falar o que Deus falou para Elias, você não está sozinho. Os nossos irmãos estão morrendo por causa disso. Isso é verdade. Eu já fui alvo disso. A Nini já foi alvo disso. E se não fosse a misericórdia do nosso Deus, nós estávamos mortos, espiritualmente falando. Não é verdade? E não foi uma vez só, não. Eu estou falando de algo que aconteceu, acontece e vai acontecer num nível tão hard que a Bíblia diz que se o próprio Jesus não tivesse chegado, pergunta, quem aguentaria o final? Tá? Para você perceber o que vai acontecer. O espírito de sedução, manipulação será tão grande, mas tão grande. Me perdoe, mas eu falei que eu ia parar, mas eu lembrei de um exemplo que quando eu estava meditando hoje eu falava, achava importante falar para você. Esse exemplo é o seguinte: você imaginou se hoje houvesse um decreto de que quem não vacinasse contra o coronavírus não poderia trabalhar na sua empresa, por exemplo? Hoje não é, né? Hoje só vacina quem quer, né? Mas tenta imaginar isso. E tenta imaginar se os irmãos fizessem tivesse uma profetisa, uma mulher. Quando eu falo mulher, não tem que ser só mulher, tá? É um espírito que atinge muitos homens, tá? Por favor, não quero dizer a mulher gênero, tá? É um espírito de sedução. Porque nós temos visto bastante homens fazendo isso também. Mas a questão é que esse homem, essa mulher, começa a seduzir no seguinte: poxa vidas, se o nosso pastor não vacinar, e se a gente todo mundo vacinar aqui, vamos fechar isso aqui.
Irmão, se acontecesse isso hoje, como que nós daríamos com isso? Se você não pudesse ir para o seu trabalho sem vacinar, você vacinaria só para não perder o trabalho? Eu quero que você faça pergunta para você mesmo. E vamos ver se você encontra uma resposta. Porque essa conversa nós estamos tendo lá no meu trabalho. E muitos dos meus colegas vacinaram, não porque não queriam, porque eles falaram assim, se eu não vacinar, tenho certeza que vão ficar fazendo bullying comigo. Ele vacinou para não ficar, para que ele não seja, digamos assim, excluído do ambiente de comunhão entre os colegas. Ele seria mal visto. Que seria um bullying mesmo. Se isso aconteceria na igreja, como que você lidaria com isso? Eu vacinei, ele vacinou, mas só o pastor não quer vacinar. Será que ele serve para ser meu pastor? São coisas, irmãos, que estão vindo. Esse sistema está operando hoje, cada vez mais forte, e a gente não está percebendo. A gente não está percebendo como está entrando. Entendeu? E meu pensamento é ensinar você a fazer o diagnóstico. Isso aqui é um falso profeta, isso aqui é uma falsa profecia, e eu aprendi com o meu pastor como denunciar. Eu vou ensinar você de tal maneira que se eu fizer, você não, nem a mim você vai escutar. Como Paulo diz o seguinte, eu vou ensinar vocês a ser maduros, para que se até eu mesmo pregar algo contra a palavra de Deus, vocês não escutem.